Seja bem-vindo ao Rumos e Desafios, um programa produzido pela Santa Cecília TV para discutir temas interessantes com pessoas de destaque em suas áreas. Eu sou Marcelo Henrique Gasoli Veronês, apresentador e condutor dos assuntos. O especial de hoje abordará o tema Direito ao Refúgio no Brasil. Para tanto, convidamos duas personalidades dedicadas ao assunto. Eu agradeço a presença do coordenador-geral do Comitê Nacional para Refugiados, um órgão do Ministério da Justiça, ele que é graduado em Psicologia e Direito, Dr. Bernardo de Almeida Tanuri Laferté. Dr. Bernardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Agradeço também à Unisanta, professor Marcelo e a todos os telespectadores. Tá certo. Eu agradeço a presença do professor doutor, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cecília, ele que é pesquisador e orientador de trabalhos científicos relativos aos direitos dos migrantes. Dr. Marcelo Lamy, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, professor Marcelo, uma honra aqui estar nesse programa. Tá certo. Olha, eu gostaria que nós começássemos explicando para o telespectador esses conceitos, migrante, imigrante, emigrante. O que é isso? Perfeito. O conceito de migrante é o conceito mais amplo de todos, né? Assim, quando migrante, migrante sem o I. Sem I, sem nada, com um M, né? Certo, migrante. Assim, quem é o migrante? Talvez seja uma parte aqui, nós já somos migrantes, né? Pessoas em movimento, pessoas que se movimentam. Assim, há aquele que migra para fora do seu país, e aí nós podemos falar de emigrante ou imigrante. E é o que está saindo e I é o que está entrando, né? Assim, emigrante é para quem perde o que se movimentou e imigrante para quem recebe. Por exemplo, os italianos que acabaram vindo para o Brasil. Isso, aqui em Santos depois mesmo. Da unificação da Itália. E quantos italianos vieram para cá e chegavam pelos navios no porto, esses são imigrantes. Imigrantes. Para o Brasil. Para a Itália, eles são emigrantes. Essa é a diferença. Então, migrante, de alguma forma, no mundo em que a gente vive hoje, é um mundo de bastante movimentação, né? Assim, a gente planeja ir para estudar fora, passar um tempo fora, a gente muda de cidade. Então, em termos, assim, por movimentação, nós chamamos migrante. Certo. Ele pode ser, assim, de dois tipos bem amplos, né? O migrante internacional é aquele que transita através da fronteira de um Estado soberano para outro. E o migrante interno, que é aquele que se desloca dentro do seu país, né? Os nordestinos que vieram para São Paulo, esse grande movimento dos... Os sulistas que foram para o norte. Sulistas que foram para a região norte do Brasil, que colonizaram Tocantins, quer dizer, esses são os migrantes internos. Agora, a grande diferença que existe é que uns têm o passaporte na mão, têm dinheiro para gastar, adquirem um visto para ir, e outros estão fugindo de situações onde a sua dignidade está sendo violada. Exatamente. Ou às vezes estão indo também para uma outra oportunidade. Em busca de uma vida melhor. Agora é interessante saber, Marcelo, o quantitativo disso, porque às vezes a gente fala assim, pensa, tem alguém na família que é um migrante, né? O Bernardo também deve pensar, se quiser, alguém na família Não, veja, 257 milhões de pessoas são, hoje estima-se, migrantes internacionais. Dos 740 milhões internos. Dá 1 bilhão. Pessoas que estão em constante movimento. Ou seja, de 7 bilhões da população mundial, 1/7, então, né? 1 bilhão. 1/7. Então, em cada 7 pessoas, um é um migrante. Então, o migrante não é uma coisa distante do nosso mundo, como daquele imaginário dos navios, né? Aquele que pegou um navio, mudou de país e foi morar agora em Santos, o italiano que chegou aqui de navio. Hoje, imigrante é quase todo mundo, né? Agora, se deslocou, é um migrante. Tá certo. Esse é o básico assim, do conceito. Né? Tá certo. Agora, qual é a diferença entre asilo e refúgio? Perfeito. Vamos lá. Asilo é um instituto que garante uma proteção internacional para um imigrante. Então, falando aqui do Brasil, quando a gente concede o asilo, a gente dá uma proteção para alguém que não é nacional brasileiro. Então, é sempre que um país, um Estado soberano, garante uma proteção a um indivíduo não nacional, que não tem aquela nacionalidade, e dá a ele algumas seguranças, algumas prerrogativas, como se nacional fosse. Isso é o conceito geral de asilo. E aí, aqui no Brasil, a gente divide em duas subcategorias. Asilo puramente dito e refúgio. Sendo o asilo um ato político, soberano, discricionário e frágil, precário. Do jeito que eu dei o asilo, Estado brasileiro, posso retirar. Então, hoje, um presidente dá o asilo por qualquer razão que seja, ele escolhe, ele é soberano para decidir, e 2 meses depois ele fala, quero tirar. Tirou. O refúgio, ele não é precário. Ele tem umas
garantias expostas em lei. Então, se eu reconheço um imigrante como refugiado, eu dou a ele umas garantias e ninguém pode tirar dele, a não ser que incorra nas hipóteses de cessação ou de perda regulamentadas. Respeitado o devido processo legal. Respeitado sempre o devido processo legal. Então, tira primeiro, né, asilo como gênero e duas subcategorias, asilo e refúgio. Certo. Mas o asilo ele pode ser pedido em que situações? Porque a gente ouvi falar asilo político, né? Isso. Vamos falar só do asilo gênero. Asilo gênero. Tem duas situações, o asilo diplomático e o asilo territorial, que é o asilo político que você está falando. É o asilo frágil, que do jeito que eu dei, eu posso tirar. Eu cito alguns exemplos aqui caricatos no mundo. Isso. O Manuel Zelaya, presidente de Honduras, que se refugiou na Embaixada do Brasil, em Honduras mesmo, ou em algum outro, não me lembro a cidade, na América Central. Aquilo foi um asilo diplomático, ele se refugiou dentro do território da Embaixada Brasileira. O senhor usou a expressão de se refugiou. Se refugiou, se asilou. Ele se guardou, ele se protegeu. Se protegeu. Ele foi em busca de um tanto ambiente asilo quanto soberano. Tanto o asilo quanto o refúgio são ambientes de proteção dados ao estrangeiro. Certo, De fato, a diferença radical está entre poder voltar atrás ou não em conceder essa proteção. Assim, por quê? Porque o Brasil, quando firma tratados internacionais, assume compromissos. Então, o estatuto de refugiado, a condição de refugiado que alguém alça a esse patamar, assim, há um compromisso internacional brasileiro de não retornar, né? Não mudar de opinião. Então, é diferente da situação do asilo, que é pontual em cada caso, que se estabelece, em cada caso vai se julgar. Pode até haver acordo entre países para se conceder asilos, mas são acordos genéricos, não é a mesma ideia do Estatuto de Refugiado. Mas na concessão do asilo, existe por trás uma situação, tem que existir obrigatoriamente uma situação de violação de dignidade humana, não? Nenhuma. Não há essa necessidade. Não, ele é um ato puramente político discricionário. Do presidente da República. Do presidente da República. Certo. Me permita citar só dois exemplos curiosos. Um é do Equador, o Julian Assange, no Reino Unido. É um exemplo atual. O Assange sempre aparece na sacada da embaixada lá em Londres. A polícia londrina não pode pegá-lo, nem nenhum outro estado. Respeita a soberania do Equador. Exatamente. Então, aquilo é o asilo diplomático. Tem um outro caso que o Brasil vivenciou, deve ter uns 4 ou 5 anos. Tinha um senador boliviano dentro do território da embaixada brasileira em La Paz. Asilo diplomático. Ele cruzou a fronteira, saiu pelo porta-mala do carro, não me lembro direito como foi a história, foi até a fronteira com o Mato Grosso e ali ele entra no Brasil. E esse asilo se transforma no asilo territorial. Certo. Ele está protegido dentro do nosso território. Então, quando ele deixa a embaixada e vem para o nosso território, esse asilo diplomático se transforma em asilo territorial. Perfeito. E o refúgio? Por trás do refúgio existe obrigatoriamente uma situação de violação de dignidades? Existe. Tem que haver. Tem que haver. Tem que haver. Em alguns critérios. Pegando a definição clássica, violação contra, é fundado o temor de perseguição. Prefiro usar até o termo técnico. Fundado o temor de perseguição em razão de opinião política, religião, nacionalidade, grupo social específico, etnia. Então, tem um fundado temor de perseguição por alguma dessas razões. Então, existe. Não é necessário que a violação já tenha ocorrido. Fundado. Basta que haja um receio concreto. Há um medo que realmente ali está presente e que é baseado em elementos concretos, não em uma mera projeção psicológica, né? Embora se avalie também a projeção psicológica, porque nós estamos protegendo uma pessoa, nós não estamos falando de máquinas, as pessoas... Agora, junto àquele temor que a pessoa vivencia, eu tenho que apresentar provas de que a situação realmente objetiva é de perseguição, mesmo, ou será possível perseguição, né? De ameaça de perseguição. Então, se eu não conseguir juntar estas provas, eu não consigo o Estatuto do Refugiado. Exatamente, e aí não se enquadra nas questões. A gente percebe nitidamente, então, uma relação muito concreta com a questão dos direitos humanos, né? Sem dúvida. Porque o Brasil é um país multicultural, multiétnico, com uma formação antropológica concreta, né? E plurima. Agora, a gente pega determinados países, por exemplo, onde você tem minorias que são perseguidas dentro. Sim. E aí o cidadão tem que ter o direito de sair dali e ir em busca de um lugar onde ele dê refúgio. Então, e como o professor Lamy comentou,
Não precisa esperar o Saddam Hussein borifar veneno em cima da cidade e matar um monte de curdo, né? Em tese, esses curdos que viviam como minoria dentro do Iraque, perseguidos, segundo a legislação vigente, estariam em condições de pedir refúgio para um outro país, não é isso? Isso, sim, é isso mesmo. Nem deve se esperar, né? Porque se esperar realmente, talvez nem consiga o refúgio, não consiga nem escapar, não dá né? tempo. Como infelizmente acontece. Saddam Hussein, ali o químico, o primo dele, né? Teve essa fantástica ideia de borifar veneno, acreditem se puder, em cima de uma cidade, matando crianças, idosos, mulheres e as mais diversas pessoas que estavam ali. Agora é interessante saber, Marcelo, que a perseguição é por vários motivos. Pois né? O senhor Bernardo apontou aqui, mas às vezes pode ter passado sem perceber, né? Assim, pois uma perseguição sexual, assim, há diversos países em que o homossexualismo ainda é punido com morte. Então, intolerável. A pessoa que tem esta opção sexual e corre esse risco efetivo de ser condenado à morte por uma opção sexual, pode buscar um refúgio. Sem dúvida. Então, porque às vezes o imaginário nosso é muito relacionado a guerras e à política. Claro, este é o principal fator que dá origem a massas e massas aí de refugiados. Mas não é só isso, é perseguição religiosa também. Tem um conceito bem amplo na própria definição, que é o grupo social específico, é isso que o professor Lamy falou. O que entra ali? Uma característica imutável da pessoa. Então, orientação sexual, ou a etnia, o curdo, por exemplo, pode entrar ali, mulheres numa situação desfavorável. Então, o grupo social específico, ele foi pensado para abranger tipos de perseguição que a lei não conseguiu elencar. Isso, os Rohingyas, por exemplo, lá em Mianmar, né, que são muçulmanos perseguidos pelo Estado que se assume budista, não é isso? Não, Bangladesh é muçulmano. É Mianmar que é budista. Exatamente, isso, perseguindo por uma questão religiosa, por uma ali questão tem racial. A lei nacionalidade e religião, então a gente vê dois conceitos, mas também tem um grupo social específico, é possível extrair ali Perfeito. desse Ainda grupo. Existem apátridas no mundo? Existem. Vamos explicar, quem são apátridas? O apátrida é a pessoa que não tem nacionalidade. Eu tenho até uma história para contar, eu tive um avô apátrida, viveu no país até o final da vida. Então, por qualquer razão que seja, ele não tem nacionalidade, não tem cidadania e não tem proteção de nenhum Estado. Isso é o conceito mais simplório, simples do que é uma pátria. Vê agora a curiosidade, qual é a origem do seu avô? É francês. Francês. Eu vou contar essa história. Isso. A gente não sabe bem o que aconteceu, mas foi logo após a Segunda Guerra Mundial, ele devia ter mais ou menos 25 anos, eu até descobri essa história recente. E ele e minha avó, a espanhola, se conheceram na Espanha, casaram até por procuração, ele veio para o Brasil um ano antes, voltou para buscá-la e vieram aqui para o Brasil. E ele viveu a vida inteira como apátrida até 1998, quando ele falece. Minha avó está viva até hoje, 97 anos, nunca se naturalizou brasileira e é espanhola, né? Então, continua viva aqui no país. No caso do meu avô, voltando à patridia, possivelmente teve a ver com os atos da Segunda Guerra Mundial, mas a gente não tem muita informação sobre isso. Então, essa é uma situação que caracterizaria o refúgio. Sendo apátrida, tem que combinar com os critérios que eu elenquei aqui mais cedo, né? Perseguição, opinião política ou religião, grupo étnico, por alguma razão. Nem todos os apátridas, e aqui eu chamo a atenção para o detalhe, são refugiados. Então, não é porque uma pessoa é apátrida que ela é refugiada. A gente vê como uma guerra, de fato, pode causar situações como essas, né? Causa. Agora, aí em 1951 vem exatamente uma convenção relacionada à questão do refúgio, né? Eu gostaria que nós falássemos rapidamente aqui no tempo que nós temos no bloco sobre a evolução da legislação, a convenção, o protocolo, a declaração de Cartagena. Eu gostaria que nós fizéssemos um rápido... Sim, a Convenção de 51 foi a que deu origem à ideia, efetivamente, jurídica de conceder o status de refugiado, né? O Estado, a condição de refugiado a alguém. Ela nasceu em função da Guerra Mundial, né? A Guerra Mundial fez com que houvesse uma diáspora de pessoas, né, fugindo dos conflitos que se espalharam por toda a Europa, e era preciso resolver aquela situação concreta, quer dizer, não era assim... Talvez, às vezes, a gente pensa que
os direitos humanos nascem porque a gente é bom, né? Porque a gente imagina e luta pelo homem, às vezes não, nasce ao contrário. Depois da gente fazer tantas coisas horrorosas, falou, vamos tentar resolver. Então, o estado de refugiado nasceu em 51 para resolver esse problema. Nós tínhamos gente que teve que sair dos seus diversos países fugindo da guerra, estavam em todos os cantos, e agora? Nós vamos ter que fazer todo mundo voltar para os seus estados? Muitas vezes sem falar a língua, então, né? não tem mais, depois de anos ali tentando sobreviver em outros cantos. A Alemanha então, já dividida em duas, por exemplo, a Alemanha Oriental, a foi Alemanha Ocidental. Foi uma solução para assim, reconhecer que aquelas pessoas, mesmo sendo estrangeiras, poderiam permanecer nesses diversos países que foram signatários dessa convenção. Essa legislação de 51 que se referia àqueles que eram refugiados de guerra. Aí depois, exatamente daquele conflito. Segunda Guerra. Aí em 67, o que acontece com esse protocolo? Faz uma vírgula, né? Além daqueles que tiveram que sair na Segunda Guerra, de outros conflitos, de outras regiões atemporais, não só da Europa. Então, a Convenção de 51 tinha um marco, né? Até aquela data, para aquela região. E aí depois o conceito ele se estende. Não é só até essa data, não é só dessa região, e qualquer lugar do mundo. Certo. E aí começa a entender o refúgio como uma consequência de ações indesejadas, né? Assim, que a humanidade, enfim, não olha com bons olhos. Talvez esse movimento, Marcelo, seja até interessante marcar assim, para o estudioso do direito, né? Porque o estudioso do direito tem que pensar assim, o que está por trás de tudo isso? Em 51, de alguma forma, o que se fez foi resolver o problema. Isso. Em 67, nasceu o direito. Aí é diferente. Assim, olha, todo homem tem direito a isso, a esse refúgio, se ele tiver realmente lá em 67. Não nasceu em 51. E aí depois da Declaração de Cartagena em 84? Perfeito. Foi uma outra evolução do conceito do refugiado. Ele amplia, e aí eu vou falar como a nossa lei recepcionou isso, indicando que é refugiado toda pessoa que deixa o seu país por uma violação grave e generalizada de direitos humanos. A Declaração de Cartagena elencou 5 pontos que a gente resumiu nessa expressão, né? Violação grave generalizada de direitos humanos. Por quê? Até então entendia-se que o refugiado tinha uma perseguição muito específica. Só que isso não acontece ou não é possível comprovar em todas as situações. O exemplo que a gente sempre tem no Brasil para citar o que é a Declaração de Cartagena e a aplicação dela aqui no nosso direito é a Guerra da Síria. Você não vê uma perseguição específica, mas o país passa por uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Isso faz de todos aqueles nacionais refugiados. Então, é como se fosse um grande bloco pela situação que o país vive, não por uma perseguição, fundado o temor de perseguição nas razões que já elencamos aqui. Porque a diferença entre a perseguição, o conceito de perseguição, né? A gente imagina o perseguidor e o perseguido, né? Quer dizer, tem alguém, a caça e o caçador. Assim, quando em Cartagena se dá esse conceito amplificado, eu posso pensar numa caça sem caçador. Eu tenho uma grave situação, é tão grave a situação, a violação dos direitos, que não importa mais quem é o caçador. Importa que a caça tem que fugir. É como se a gente adotasse essa ideia de que não é preciso identificar o perseguidor. É simplesmente a situação de desgraça, né? Praticamente é isso. Então, eu gostaria que nós fizéssemos essa reflexão, né? Porque a soberania dos países atreladas a um determinado território, né? Ainda hoje a gente vê no mundo, né, determinados países que só querem os seus nacionais dentro dos territórios, né? Não querem a presença do estrangeiro, seja ele quem for. Sim. E aí é que a gente tem que entender a importância do refúgio, não é isso? Porque ela busca dar guarida para um ser humano. Exatamente. Um ser humano que é da nossa espécie, é da espécie humana, e que tem que ter uma proteção para que ele possa se concretizar enquanto ser humano. E se ele não consegue fazer isso dentro do seu próprio território, que ele tem o direito de ser acolhido num outro território, por um outro Estado. E aí vem os mecanismos, né, que ainda que respeitem as soberanias, lógico que talvez o ideal seria intervir nesse Estado violador para que ele deixasse de praticar as violações, não é isso? Sim, é lógico. Mas a gente vê, por exemplo, a situação na Síria, ela se perpetua já há muito tempo e não se consegue resolver o problema. Então, pelo menos, se garanta o direito de que aquele cidadão sírio tenha o direito de ser acolhido e respeitado dentro de um outro território,
até que a Síria consiga resolver o seu problema. Mas E essas pessoas conseguem isso, voltar. professor Marcelo, é o ponto, assim, é a ferida da questão. Porque de 51 em diante, de 51 para cá, nós vivenciamos um acréscimo e uma abertura de coração, vamos dizer assim. Vai se ampliando o conceito de refugiado. Primeiro é só para o europeu, depois é para o mundo inteiro, depois é para a violação generalizada. Agora, nós vivenciamos nos últimos anos duas realidades cruéis. Primeiro, os ataques terroristas. Pois é. Ataque à Torre Gêmeas, ataque na França, ataque na Espanha, e isso gera uma cultura de medo, com relação ao estrangeiro. E depois, infelizmente, o agravamento de vários conflitos pequenos espalhados pelo mundo e que vão dando novos fluxos absurdos. O aumento a cada ano do número de solicitações de refúgio, aí o professor Bernardo pode dar até as dimensões numéricas. Então, as pessoas isso gera uma reação. As pessoas em busca da sua dignidade. Nós estamos com o nosso tempo estourando nesse bloco. Perfeito. Então eu vou chamar um rapidíssimo intervalo aqui no Rumos e Desafios especial Direito ao Refúgio no Brasil e nós já voltamos. Você sabe, o intervalo aqui na Santa Cília TV é bem curtinho, não sai daí não. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios especial Direito ao Refúgio no Brasil, com a presença do professor da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cília, pesquisador dos direitos dos migrantes, Dr. Marcelo Lamy, e do coordenador geral do Comitê Nacional para os Refugiados, um órgão do Ministério da Justiça, Dr. Bernardo Lafferté. Antes de nós entrarmos propriamente dito na questão dos dados, dos números, nós vamos passar isso para os telespectadores até o final do programa, eu gostaria que nós falássemos como é o Brasil. O Brasil que é comprometido com a questão dos direitos humanos é também com os refugiados, com certo? certeza. E aí existe esse comitê que o senhor é o coordenador. Então eu gostaria que nós falássemos a respeito, explica para o telespectador o que é o CONARE, a relação do CONARE com o Acnur, o que é o Acnur, entendeu? Por gentileza. Vou explicar tudo isso. Primeiro, o Brasil, gostaria de voltar alguns anos atrás, a gente falou da Convenção de 51, o Brasil é um dos países signatários dessa convenção. Isso nos vincula no plano internacional e nos obriga, quando a gente assina, ratifica essa convenção e traz a aplicação dela para o Brasil, isso nos vincula não só a proteger o internacional, como nos relacionar com o Acnur, e nos põe... O que é Acnur? Vou explicar, né? Realmente essa pergunta ficou aberta. Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O nome é muito extenso, mas em resumo é a agência da ONU, é o braço da ONU para os refugiados. Certo. Então, tem a Unicef para crianças, tem o Acnur para a questão dos refugiados específico. Então, sempre que tem algum assunto de refugiado para falar nas Nações Unidas, quem é o porta-voz e quem tem a competência para isso é o Acnur. Temos um escritório no Brasil, o Acnur Brasil, e a sede do Acnur Mundial está em Genebra. O CONARE, né, o nome a gente tem escutado bastante, o Comitê Nacional para os Refugiados. Ele é criado em 1997 com a lei que traz para o Brasil a efetividade, garante a própria Convenção de 51. É um órgão colegiado interdisciplinar dentro do Ministério da Justiça. Então, lá dentro a presidência está com o Ministério da Justiça, mas não é só. Tem a sociedade civil, tem Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação... Ministério da Saúde. E Ministério da Saúde. Polícia Federal, né? Isso. O senhor comentou Polícia Federal? Isso, é bem ampla a representação. E ainda a sociedade civil. A própria lei, ela deixa muito claro a participação do Acnur, falando que o Acnur será sempre membro convidado para as reuniões, com direito à voz. Então, ele sempre se manifesta nas questões que pensa que vale se manifestar quando quiser, mas ele não tem voto. Isso a própria lei restringe. Certo. E qual é a finalidade do CONARE? A finalidade primordial é garantir a proteção, reconhecer como refugiado o imigrante que vem aqui em busca da proteção internacional. Ou seja, dá como se fosse o título, né? Isso. Então quem analisa a situação e é por isso CONARE. que o Acnur não tem voto.
Porque pensa, quem Ele é um tem órgão que decidir internacional, é o país. Né? É o país, é a soberania do país. Então, exato. então a finalidade do comitê é exatamente a de analisar o pedido. Não é só essa, mas essa é a finalidade Mas é principal. importante. Mas então, eu gostaria que nós focássemos isso para depois falar nas outras funções Claro. do CONARE, do comitê, né? Mas então, é ele quem analisa o pedido. Isso, exatamente. Isso é um processo. Processo físico, é feito um requerimento. Físico, como chega, né? O imigrante, primeiro ele vai até a Polícia Federal. Ele tem que estar aqui? Tem que estar no Brasil. Ele não pode pedir de fora, Não. antes de vir. Hoje não. Ele tem que vir para cá. Em breve vai poder, mas ele tem que vir para cá em algum momento. Hoje ele tem que ir pessoalmente, fisicamente, até a Polícia Federal. Ele preenche o formulário de solicitação, deixa o registro, a polícia manda para nós, e aí a gente começa a tramitar esse processo. Enquanto isso, ele pode permanecer no país? Regularmente. Enquanto está tramitando o processo? Pode trabalhar, tirar CPF, Ele carteira recebe de trabalho. documentação provisória, Isso. desde que é solicitante. O termo técnico até é solicitante. Ele é solicitante do refúgio. Então eu fico pensando assim, mais por exemplo. técnico ainda, professor, se o senhor me permita, Sim. ele é solicitante de reconhecimento da condição de refugiado. verdade. Sendo bem técnico, assim, bem estrito com a lei, ele não pede o refúgio, ele já é refugiado. A condição de refugiado. Ele pede que o Estado o reconheça como refugiado. Então, esse é o primeiro passo. E se chegar à conclusão, por exemplo, que ele não está numa situação dessa de violação de direitos no país dele? O comitê indefere. Isso Interfere, acontece todo e aí, mês. o que acontece? Aí duas coisas acontecem. Primeiro, abre um prazo de 15 dias para ele recorrer, e aí a decisão é monocrática. Se antes era um conselho de sete membros, a decisão é monocrática do ministro da Justiça. E se ele não quiser recorrer, ou ainda que ele recorra e perca em segunda instância, em tese ele fica irregular. E aí ele tem que procurar alguma das razões da lei de imigração, a nova lei de imigração, para se regularizar no país, ou se retirar do território voluntariamente, se assim desejar. Mas é isso que acontece. Ele deixa de ter a regularização da solicitação e fica sem respaldo jurídico para permanecer no Brasil. Pode ser que ele já tenha alguma das condições, mas ele tem que fazer o registro, ele tem que buscar a residência dele, a autorização de residência aqui no território. Mesmo que ele não consiga, por exemplo, o status de refugiado, se ele estiver trabalhando numa empresa, tiver uma carteira assinada, tiver condições de demonstrar, ele pode pedir um visto de residência, mas como qualquer estrangeiro pode pedir. Visto não, autorização de residência. Uma autorização para que fique no país, porque ele está trabalhando, ele não está... Assim, percebe? Então, não é que você exclua, perdeu a condição... Você vai tirá-lo do território. Perdeu o processo, pronto, está expulso. Não é isso. Né? Assim, tem outras opções. Daí a Lei Geral de Imigração. Né? A Lei Geral de Imigração, que seria qualquer estrangeiro que queira vir para o Brasil e aqui fixar residência. Permanecer, exatamente. Porque diga-se de passagem que tem muitos. Né? Há muitos estrangeiros no Brasil em razão do trabalho. Então, e aí, bem rapidamente, o Brasil, de alguma certa maneira, é um país tolerante, receptivo ao estrangeiro. Porque eu vou citar um exemplo radical aqui, que é o exemplo dos Estados Unidos, né? Quando a gente ouve falar do presidente Donald Trump e um recrudescimento na lei de imigração, uma menor tolerância, né? A gente sabe, por exemplo, que para ir para os Estados Unidos e fixar residência e conseguir trabalhar lá é uma coisa complexa, difícil. Porque também o mundo inteiro quer ir porque é um local extremamente desenvolvido. O Brasil é mais tolerante, é mais flexível, é mais aberto? Olha, vamos lá. Eu acho que o Brasil já foi mais aberto e está começando a se reabrir. Eu explico esse meu ponto se ele ficar um pouco confuso. 100 anos atrás, 10, 11% da população brasileira era de imigrantes. Hoje, nossa população de estrangeiros é 0,5% da população brasileira. Eu nasci no Oeste Paulista e eu brinco lá que na minha cidade era metade italiana, metade árabe. Enfim, tenho parentes em São Paulo. E vejo que, assim, vou voltar 20 anos atrás, a minha avó sempre falava, minha amiga russa do 605, a francesa do 304, a alemã do 202, isso ela falava. Hoje, falei aqui que minha avó tem 97 anos, né? É só ela no prédio. Os outros estrangeiros, ninguém mais tem notícia. Duas coisas aconteceram aí, morreram por causa de idade, se naturalizaram brasileiros. Cadê os estrangeiros? O Brasil, eu vejo que ele se fechou 40, 50 anos atrás e a gente não tem tanto uma população imigrante no nosso território hoje. Mas parece que começou a mudar nos últimos anos e tem um potencial de mudar ainda mais com a nova lei de imigração. Ela não só entende as migrações como um fenômeno humano, e isso é maravilhoso, porque
Este país foi construído com base na migração. Só ver São Paulo. De São Paulo até aqui, rodovia dos imigrantes. Como o Estado foi construído? Hospedaria dos imigrantes. Hospedaria dos imigrantes, assim, pode brincar, se me permitir citar Macaco Simão aqui, que ele fala, né, que São Paulo é a República do Líbano, que é Haddad, Maluf, Alckmin, e ele dá vários exemplos de sobrenomes estrangeiros na nossa política. Olha, presidente, neto ou bisneto de sírio. A ex-presidente tinha um avô búlgaro. Então, nós tínhamos muita imigração na gente. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, além Mas então... isso diminuiu nos últimos anos. Nos últimos anos houve um fechamento e um desinteresse pelo país. Desinteresse, também acho. Também não é uma questão só de política interna, é uma questão assim, externamente a nossa imagem não estava muito bem e também não há uma projeção de interesse, assim, esse é o país que eu quero de destino. Não, mas além disso, o que nós fazemos também para aumentar esse fluxo? Por isso que eu acho que agora começou a mudar. Com a nova lei de imigração, antes para um imigrante estar aqui, ele passava por uma batalha burocrática só para conseguir o registro, que se chamava de residência, né? De permanência, agora virou residência. Então, até o termo, deixou de ser estrangeiro para ser imigrante. Olha a evolução conceitual. Deixou de ser permanência para ser residência. Então, a própria lei trouxe uma evolução conceitual, uma abertura simbólica, ideológica, que eu acho que tem condições de mudar o cenário atual aqui no Brasil. Agora, então, além dessa atribuição, né, de analisar o processo, analisar o pedido e tomar uma decisão, o CONARE tem uma finalidade de assistência a esses imigrantes, não é isso? A esses migrantes, né? CONARE, propriamente dito, não. Não. Uma das competências do próprio comitê, se me permite aqui com alguma falha na cabeça lembrar, é orientar e supervisionar e coordenar ações de integração. Não está dizendo que é o comitê quem vai fazer. Sim, porque faz parte do comitê o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, né? Então, mas acho que é exatamente para proporcionar a esse imigrante, a esse refugiado, né, uma condição de dignidade enquanto ele aguarda o julgamento, não é isso? Ainda assim, que não me parece que seja uma competência, um dever nem do comitê, nem do Estado ou do governo federal. Certo. Me parece que a melhor entidade, a pessoa mais capaz para fazer isso é a própria sociedade civil, sociedade brasileira, seja ela organizada, seja ela autônoma ou espontânea. Porque é quem tem um contato direto, quem conhece o dia a dia do refugiado no Brasil, enfim, quem está em contato ali, é quem me parece mais hábil a exercer eu diria, as ações de integração. Que o Estado brasileiro ainda não reconhece isso como função sua. Não. Você pode até pensar que isso poderia ser do Estado brasileiro uma função, mas então, vamos hoje... lá, para o telespectador, o imigrante vem até aqui, né, o refugiado vem até aqui e pede o refúgio. Enquanto o processo está tramitando, ele tem o direito de aqui permanecer e residir, certo? Certo. Ele precisa ter dignidade. Muitas vezes ele fala sequer a língua, né? Então, ele precisa de um suporte. Ele precisa aprender português, ele precisa aprender a cultura local para até conseguir se inserir no meio social, no trabalho. Porque então, o trabalho dele... Quem faz isso? Então, a sociedade civil organizada. A sociedade ou civil mesmo espontânea. Quem dá o suporte para isso. Precisa ser organizada. Então, existe esse Instituto Migrações e Direitos Humanos, é isso? As Caritas fazem isso. Há várias instituições que assumiram este papel como um papel de voluntariado. Quem aqui no estado de São Paulo faz isso? A própria Caritas. Me permite citar o Instituto Missão Paz, do Glicério, ali na cidade de São Paulo mesmo. Não só, tem outras instituições. Tem várias, são várias instituições, mas vejam, e algumas até focadas, por exemplo, a garantir um primeiro emprego. Isso. A garantir, então, o SEBRAE é, por exemplo, uma instituição que é da estrutura, vamos dizer assim, que é muito envolvida nesse tipo de ajuda, cursos de português, cursos de treinamento. As universidades pelo Brasil assumem certas tarefas, dão bolsas de estudo para refugiados, deixam eles estudar gratuitamente, colaboram com esse processo de integração social, mas a gente está bastante aquém da necessidade. Vamos começar a falar a verdade. Assim, esse trabalho de voluntariado dá conta de uma parcela muito ínfima do problema. Na verdade, nós temos um problema muito grave quando a gente entra no capítulo integração. Capítulo integração, que isso é interessante que o espectador entenda, né? Integração não é só, vamos pensar assim, um sírio aprender a gostar de feijoada.
Com certeza. É muito além disso. também o Brasil. Aliás, é fácil ele gostar de feijoada. Isso é bem facinho. Agora, é o brasileiro gostar da música síria. Alguém conhece a música síria? Pois é. Pensa nos espectadores, ele conhece. Você pode conhecer um docinho sírio, né? Porque a gente vai nas padarias, tem os docinhos que a gente chama de sírios. Mas e uma música síria? Ou seja, a cultura daquele povo não nos pertence. Quando a gente fala em integração, integrar as pessoas é mão dupla. Então, é levar a nossa cultura e trazer a cultura do povo que chega e que faça parte da nossa também. Esse é um espírito mais humanitário, mais universal. Quer dizer, isso, o Brasil tem muita resistência. A gente pode ser muito afável em querer mostrar a nossa cultura para o estrangeiro. A gente adora que ele experimente a caipirinha, que ele veja como é boa a feijoada, mas nós não estamos abertos, o Brasil não está aberto. Então, e nisso, nem o Estado tem esta tarefa, nem a sociedade civil ainda sabe fazer. Então, esse gera um grande problema para o estrangeiro, e essa é uma das pautas do nosso observatório. Assim, é um dos grandes problemas do nosso estrangeiro, é esse deslocamento. Ele fica fora da sociedade. Ele não consegue ganhar aquele sentimento de pertencimento, né? Como a gente sente assim, eu sou santista, eu vou lá no estádio, vou na Vila Belmiro, e a gente se sente da nação santista. Assim, esse pertencer a um grupo, não precisa ser de um país, né? Quer dizer, pertencer a essa ideia de pertencimento a um grupo é muito difícil para o estrangeiro. Está atrelado à cidadania, e ainda mais se né? ele está acompanhado de uma perseguição, que ele teve que fugir, Já traz trauma. traz um trauma, ele está separado da família, pega todo o contexto. E além disso, ainda ele não consegue se sentir, olha, esse mundo não me pertence. Isso causa grandes problemas assim psicológicos, entra num processo de depressão muito grave, válvulas de escapes para o álcool, para drogas, e aí vem os problemas. Isso volta à discussão. O Brasil é um país aberto ou não? Isso. Até acho que a gente faz o primeiro contato muito bem, mas não pode parar no primeiro contato. Então, o tempo que a imigração declinou no país e quando o Brasil ele se fecha para a questão migratória, isso eu vou falar 1960 até pouco tempo atrás, causa esse tipo de problema. Quem é o imigrante para nós? Deixou de ser a alemã do 605, a russa do 280, deixou de ser, porque ele deixou de existir. E isso indica que o país, peraí, ele foi construído na imigração, mas ele não é tão aberto quanto foi no passado. Então, é necessário, penso eu, ser necessário mudar a mentalidade. Porque a imigração fez esse país no passado, fez os Estados Unidos, faz a Europa até hoje. O que estamos perdendo deixando de aceitar a imigração e incorporá-la no nosso dia a dia. A gente pode dizer, por exemplo, o Brasil teve uma participação muito importante no Haiti, né? Teve, Depois sem da dúvidas. saída sem do dúvida. Jean-Bertrand Aristide, Sim. né? Houve uma intervenção e o Brasil teve uma participação muito importante. Me lembro, inclusive, que a Comandou Seleção aqui. Brasileira de Futebol Sim, realizou um sim. amistoso lá, entendeu? Para aumentar a empatia daquele povo com o brasileiro. E logo depois acontece um terremoto no Haiti, né? Terrível, um país já paupérrimo, que passou por situações terríveis. E aí começa a vir uma grande quantidade de haitianos E o Brasil via viveu região isso norte por do dentro, Brasil. Porque nós só estávamos no comando militar Isso. do país, Pois é. e vários militares nossos morreram nesse terremoto. Pois é. É interessante porque às vezes Zildar, não tem essa... né? Pessoa de renome no país também, né? Isso. Foi Então, vítima. mas aí é o que eu quero entender. Esses haitianos que acabaram vindo para a região norte do Brasil, eu me lembro que gerou situações Incômodas, difíceis né? de lidar ali para aquele Sim. pessoal que Do estava Acre, acostumado na sua especialmente, que cidadezinha, chegava, né? De repente começa a chegar um monte de gente que não fala a sua língua, né? Gerou uma situação, gera um impacto, não é essa a menor senão dúvida, não tem entendeu? dúvidas. Seriam refugiados os haitianos? Tecnicamente, não. Né? E o Brasil até recentemente permitimos a eles, tem 4 anos, não é tão recente, o visto para acolhida humanitária emitido na Embaixada do Brasil em Porto Príncipe. Ele chega aqui com visto e aí ele pede a residência aqui no país e vive, mas isso com a regularização migratória fora do sistema de refúgio. Por quê? O Brasil entendeu que eles, enfim, precisam de uma acolhida, mas não por conta de uma perseguição fundada o temor. E que, enfim, foram deslocados
pelo terremoto que dizimou o E país. seriam refugiados ambientais? Seriam. Esse é um conceito. Se fossem refugiados. Esse é o conceito, só que esse conceito ainda não foi acolhido Exato. pela Convenção Internacional. Ou há uma luta de vários grupos, propõe que se amplie de novo o conceito de refugiado para abranger a ideia de o perseguidor ser a natureza, né? Quer dizer, que por causa de um desastre natural nasça a condição de E cá entre refugiado. nós, né, professor Marcelo e doutor Bernardo, né? Se nós estamos falando de aumento no nível dos oceanos, e a maior parte da população do mundo vive na beira do mar, é bom pensar muito bem nesse conceito, porque pode ser que logo a assim, gente viva situações mas de isso vai ser um dos medos, é justamente humanos. por isso, esse medo. Por exemplo, imagina que dá uma grande seca aqui no estado de São Paulo. E, em função disso, a agricultura aqui entra em crise. Isso, e no Paraguai está já tudo verdinho. E no Paraguai, viraram refugiados resolva. ambientais? Pois é. Não teve um desastre, mas percebe? Quer dizer, é um desastre, só que é de uma outra forma. É um desastre acidente, né? Não é desastre vulcão que explodiu. Então, há muito medo desse conceito, porque o conceito também pode trazer coisas que a gente não imagina. Né? Então, e aí a gente vai para o conceito do cobertor curto, né? Tem outra coisa. A população do mundo hoje é muito grande e cresce exponencialmente. Sim. Talvez o cobertor não vai dar para cobrir todo mundo, né? A questão do conceito assim, do refugiado ambiental, me parece que o Brasil achou o tratamento adequado para eles, que é o visto para acolhida humanitária, e a lei ainda fala, em função de desastre ambiental, catástrofe natural, o Brasil deu um caminho, a lei de imigração tem um caminho para atender o que hoje a gente chama de refugiado ambiental, mas que juridicamente ele não é refugiado nos termos da Convenção de 51. Eu entendo que a comunidade internacional discute o tema, a academia discute o tema, mas, e aqui deixando para os pesquisadores depois, me parece que seria melhor tratar como uma outra categoria migratória, fora do sistema de refúgio, mas encontrando uma maneira segura de acolher essa população atual e as futuras, né? A gente não consegue prever deslocamento por forças naturais, e dar proteção a eles. Está tudo em discussão aí. O Brasil, como sempre, na vanguarda, mas, professor, olha, nós precisamos chamar um brevíssimo intervalo, entendeu? E voltamos logo, bem rapidinho, com dados relacionados à quantidade de refugiados que existem no mundo, quantidade de refugiados no Brasil, processo, da onde eles vêm, da onde eles são. Né? Então, os intervalos aqui são rapidinhos, nós já voltamos com Rumos e Desafios especial, Direito ao Refúgio no Brasil. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios especial Direito ao Refúgio no Brasil, com a presença do coordenador-geral do Comitê Nacional para os Refugiados, um órgão do Ministério da Justiça, Dr. Bernardo Laferté, e do professor da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cília, pesquisador e orientador de trabalhos científicos relativos aos direitos dos migrantes, professor Dr. Marcelo Lamy. Eu gostaria que nós falássemos a respeito dos dados nos números, né? O professor Lamy já falou no começo do programa, 1 bilhão de migrantes, né? Agora, e refugiados? Quantos refugiados nós temos no mundo? Nós temos essa informação? São 22. Quanto é o número atual? 67,5 milhões. Se 67. Minha cabeça aqui funcionou bem. São números milhões. que têm pessoas batido. que já estão morando num outro país e pedindo refúgio. Exato. Juntando refugiados, solicitantes, né? Isso, asilados, enfim. Conceito lato. Lato. São dados do Acnur, é um relatório chamado Global Trends, eles lançam todo ano entre o dia 19 e 20 de junho, então tá para sair o próximo relatório referente ao ano anterior. Eles compilam dados de todos os países, dados informados pelos governos, e chegam a esse número, que é um número que bateu recorde nos 4 últimos números de deslocamento forçado no mundo, superando os deslocamentos da Segunda Guerra Mundial. Então, é curioso que, aí, propriamente falando de refúgio, fora da migração econômica ou voluntária, deslocamento forçado. Esse número superou o que aconteceu durante a Segunda Guerra e até no pós-Segunda Guerra. Então, é preocupante. De fato, preocupa não só o Brasil, como foi pauta da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2016 e vai ser pauta agora de novo em 2018, em setembro, na cúpula das Nações Unidas em Nova York.
Então, é um assunto que tomou o mundo. Eu digo infelizmente, porque se a gente não tivesse situações de perseguição de guerra, não teríamos os deslocamentos forçados, né, nesse número. Então, infelizmente, tomou o mundo. 7 anos atrás, aqui no Brasil, a gente não ouvia falar de refugiado. Hoje, toda semana, tem alguma notícia, ou interna ou externa. A Itália fechou o porto, mais um barco afundou no Mediterrâneo, o menino Aylan, enfim, tem histórias muito tristes, mas tem histórias também de reconstrução de vida, que eu acho que a gente tem que lembrar delas também, de países, cidades, lugares que abriram suas portas para acolher essa população. Então, nós vemos um foco muito grande há um tempo atrás, né, a respeito da questão na Síria, né? Isso. A Síria, oriunda da Primavera Árabe, né? Agora, a África é um continente que passa meio desapercebido, né? A gente não imagina muito o que acontece na África, mas a gente viu, por exemplo, o Sudão se separando, que era um país muito grande, né? Que já tinha um campo de refugiados de Darfur, né? Que era enorme. E aí se divide Sudão do Sul, Sudão do Norte, né? E aí as pessoas continuam lá guerreando e perseguindo umas às outras, entendeu? Por questões étnicas, por questões raciais, por questões religiosas. A gente vê a Nigéria, lá aquele grupo Boko Haram, né, que ocupa o norte da Nigéria, que quer aplicar a Sharia, a lei islâmica, né? E o sul, a Nigéria foi colonizada pelos ingleses, então tem muitos cristãos dentro de um mesmo país, pessoas confrontando, lutando, né? A África é um continente meio esquecido, né? Que passa meio desapercebido. Agora, eu percebo, por exemplo, andando no centro de São Paulo, a gente vê muitos africanos, não é isso? Sim. Da onde eles vêm? Os refugiados no Brasil, vamos falar isso, doutor Bernardo, o senhor teria essa informação? Tenho, claro. Vamos lá. Eu vou pegar os números que a gente tem hoje de processos dentro do comitê e o nosso histórico de análise mais recente. Primeiro, o maior reconhecimento hoje no Brasil é Síria. O segundo é República Democrática do Congo. O Congo também passou por uma cisão na África e tem um conflito lá, talvez até de maiores proporções do que a Síria. Não tenho os números aqui na minha cabeça, mas é um conflito bem grave. Então, muitos congoleses saíram da República Democrática do Congo, que é o Congo francês, né? E vieram, a parte francesa do Congo, e vieram para o Brasil. Além disso, Sudão do Sul, por exemplo, a gente não tem muito aqui, mas temos nigerianos, senegaleses, Guiné-Bissau, Mali, angolanos, temos bastante africanos no Brasil. Deixa eu abrir um parênteses a respeito da República Democrática do Congo, né? Que é uma história que as pessoas praticamente desconhecem, né? Mas na partilha da África, em 1815, o rei belga Leopoldo II, né, conquistou o Congo, argumentando para as demais nações europeias que iria levar a civilização para lá. Procura essa história que você vai ver que é uma coisa terrível, porque eles amputavam as mãos dos africanos para comprovar o uso de um armamento e para poder traficar o marfim, né, ou a borracha. É uma história terrível o que esse cidadão promoveu na República Democrática do Congo, né, que hoje certamente ainda colhe os frutos de todo aquele processo de colonização que foi terrível. As pessoas falam de Hitler, procurem saber quem foi Leopoldo II. Desculpa ter feito esse parênteses, mas não podia perder a oportunidade. É curioso, 2 meses atrás eu estava andando na Paulista num sábado e vi a Paulista, assim, vários africanos vendendo artesanato que veio da África. Eu jamais imaginava isso na Paulista. Poderia imaginar fazendo turismo na África do Sul, mas não na Avenida Paulista. E achei isso lindo. E eu perguntei, parei, conversei com vários, perguntei de onde eles eram, de onde eram o artesanato, de vários países. Ou seja, começou a criar uma rota comercial que antes a gente não tinha estabelecido. E aí, assim, temos muitos pedidos senegaleses. Hoje é a terceira nacionalidade com o maior número de pedidos abertos no comitê. Mas eu reitero, a chance, o índice de reconhecimento de um Senegal aqui no Brasil é muito baixo. Eles vêm por migração econômica, então vêm procurar emprego. O Senegal é um país... Aí eles teriam que se enquadrar na situação fundado o temor de perseguição. Isso. E eles não se enquadram. Ou então na lei de imigração. Isso, se regularizar nos termos da lei de imigração, para ficar regular no país. Quanto tempo demora mais ou menos um processo, doutor? De refúgio? De refúgio. 2 anos em média, dependendo do caso. É o tempo dele tentar se fixar aqui e eventualmente conquistar o direito de permanecer, não é isso? Isso. Através da lei de imigração. Eles conseguem. Assim, o que acontece? Tem um pulo do gato que talvez as pessoas ainda não tenham percebido com a nova lei. O imigrante vem e pede refúgio. E aí ele tem direito ao trabalho. E ele pode tirar a CTPS. Se ele consegue um trabalho e se registra,
ele pode ter a residência com base no trabalho, nos termos da nova lei. Como um migrante normal solicita residência. O casamento é motivo? Com certeza. O casamento com um brasileiro. A migração com brasileiro? Sim. Filho brasileiro, enfim. Então, agora, nós falamos, o senhor fez uma retrospectiva aí da questão da África, né, que aparentemente é uma coisa que passa desapercebida dos olhos de nós, né, praticamente não está na mídia. Agora, eu gostaria que o senhor falou da Síria também, né, que é o país hoje que mais tem refugiados no Brasil. Isso, não é reconhecidos. isso? Reconhecidos. Agora, eu gostaria que nós falássemos a respeito da Venezuela. Nós estamos, inclusive, vendo alguns candidatos à presidência, pré-candidatos à presidência da República, fazendo algumas manifestações. Daqui a pouco vai ter gente querendo construir muro lá, entendeu? Isolando, né? Em vez de integrar e construir a ponte, construir um muro para separar. Sim. Então, gostaria que nós falássemos a respeito da Venezuela. Perfeito. Hoje, a questão de números, 33% de todos os processos abertos dentro do CONARE são de nacionais venezuelanos. São os campeões? Hoje são os campeões, número 1, de solicitação também. 2018, a terceira também. É o Senegal, o segundo quem seria? Haiti. Apesar certo. de tecnicamente não ser, tem outra via, eles não sei o que acontece. Certo. Eles ainda tentam esse caminho, mas tudo bem. Esse caminho. Mas e os venezuelanos? Vamos lá. A situação em Roraima mudou completamente. Vou voltar aqui e falar do Brasil inteiro, 0,5% de imigrantes em todo o Brasil, sendo que São Paulo sempre, historicamente, teve mais. Roraima praticamente não tinha imigrante nenhum. Hoje, os números lá estão beirando 40, 50 mil de venezuelanos dentro do estado de Roraima. Isso é mais de 10, 11, 13%, mais ou menos, da população de Boa Vista. Isso mudou completamente a realidade do estado. O que eles alegam que estão fugindo é fome. Olha, não tem comida, eu até trabalho, mas eu não consigo comprar, porque o meu dinheiro não vale nada, não tem remédio. Enfim, estão fugindo de uma situação calamitosa no país. E vêm buscar guarida não só no Brasil, em vários países aqui da região. Quero ressaltar aqui algumas ações do Estado, junto com a sociedade civil, com o próprio Acnur, que estão sendo feitas assim, de acolhida. Hoje existem 7 abrigos em Boa Vista para cidadãos venezuelanos, onde a gente acompanha desde o registro até encaminhamento para emprego. O governo federal começou um projeto de interiorização para levar venezuelanos do estado de Roraima para outras cidades. Então, São Paulo recebeu, Manaus recebeu, Cuiabá recebeu. Isso mostra que o Brasil e o brasileiro está, de certa forma, aberto à migração. Mesmo não sendo assim, ninguém imaginou o venezuelano. Não. Mas isso não nos faz xenófobos, né? Isso não nos tornou xenófobos. Ao contrário, não vou negar que xenofobia exista, mas eu entendo que existe vamos explicar para o telespectador. A xenofobia é essa aversão ao estrangeiro. Ao estrangeiro, né? Exatamente. Uma repulsa ao estrangeiro. Então, é uma forma de preconceito contra o não nacional. Isso existe, vou negar que não exista. Mas me parece muito mais que o brasileiro ele quer acolher, quer ajudar e quer integrar. Ele tem interesse em integrar, sim. Tanto é que hoje 3 cidades já aceitaram receber espontaneamente com projetos para integrar venezuelanos no interior, fora ainda ações espontâneas de deslocamento de Roraima para cá, e as ações que têm ocorrido lá. E me parece assim, que tem funcionado com uma harmonia que ninguém nunca antes imaginou. O Estado, e aí eu incluo desde Polícia Federal, Ministério da Justiça, Exército, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, várias áreas do Estado, Ministério da Saúde, com a Acnur e com sociedade civil. Isso está sendo trabalhado lá de uma forma tão harmônica, assim, me parece que tem dado tão certo. Tem vários problemas, não é negar aqui problema, não. Será que a mídia, por exemplo, enfatiza mais nos problemas por uma questão política? O problema ele é da mídia, né? O problema ele gera notícia. Isso. Sabe o que acontece? Não, e aí a ideia é fazer política também. De repente também, criticar o governante que tá no poder, entendeu? Mas tem esse lado. Mas eu Nós daria, estamos com o nosso assim, tempo esgotando aqui. Eu daria o outro lado um pouco. Isso. Assim, eu tive a experiência não com a Venezuela, mas com os haitianos, mas faz pouco tempo atrás, né? Eu estive em campo de refugiado, no Acre, acompanhei o trabalho. Assim, e quando você está ali no meio, das pessoas, realmente vivenciando os problemas, a situação fica muito difícil, porque as pessoas estão fugindo, saíram de um país.
estão com as suas famílias, estão numa precariedade. Pois é natural que as pessoas não fiquem tão boazinhas. Pois é. A gente está sendo humanitário, estamos os acolhendo. Mas eles estão numa situação de muita tensão. Extrema necessidade. E muita tensão. Extrema indignidade. E eles começam até a ter conflitos entre eles. E a gente olha de fora e fica revoltado. Nossa, mas a gente está fazendo de tudo aqui e ainda tem... Mas é difícil essa situação. Não dá para concentrar tanto assim. Tem que espalhar. A solução tem que ser essa. O Observatório dos Direitos dos Migrantes, que a Unisanta está inaugurou, tem relação exatamente com isso, professor? Qual é a finalidade desse observatório? A ideia do observatório é justamente compendiar os dados sobre migração, não só sobre a questão do refugiado, mas de toda a situação fática do exercício dos direitos dos migrantes. Mas tem um foco principal, assim, que é o nosso norte, de certa forma, principal, porque esse observatório nasceu vinculado ao programa de mestrado nosso. E nosso mestrado em Direito da Saúde. Isso. Então, o nosso foco, o foco central do Observatório dos Direitos dos Migrantes é os direitos da saúde do migrante. Do migrante, olha que é muito difícil. É um abacaxi, talvez um dos maiores. Não é à toa que lá no CONAR tem o Ministério da Saúde lá, mas é porque é um dos problemas graves. Certamente a Unisanta vai dar uma tremenda contribuição focando na questão da saúde do migrante. Certamente haverão outros aspectos que outros contribuirão. Agora, com os venezuelanos, nós estamos aí trabalhando, estudando a questão da cachumba, né? Quer dizer, assim, é questão séria, barreira sanitária. É possível, não é possível? Quais os limites para uma barreira sanitária? Tem equipes enormes do Ministério da Saúde junto com prefeitura e governo do estado lá, né, atuando, e exército. Então, diversas ações assim para... E esse problema da saúde mental, né? Quer dizer, a depressão, a falta de integração social. Tem temas assim bem vastos. Tem vários trabalhos muito bons. A gente já tem um trabalho assim bastante avançado sobre o tema da síndrome de Ulisses. Esse é um tema interessante. Né? Olha. Porque Ulisses, lembra do Ulisses da Odisseia? Temos um tempinho rápido. Um minuto. Odisseia, Ulisses demora 10 anos na Guerra de Troia e 10 anos para conseguir voltar, né? Então ele fica com aquela síndrome de querer voltar à Terra. O migrante que foi forçado a sair de casa, ele passa por esse quadro clínico de depressão, de querer um dia voltar para a sua terra. O problema é que está já se desenvolvendo uma indústria, na Europa especialmente, de medicalizar esse dar o remedinho. É igual a Ritalina para o transtorno de déficit de atenção. A Ritalina tem que se dar? Tem, mas primeiro vamos fazer terapia para evitar o remédio. Então, há uma tentativa de transformar a síndrome de Ulisses em doença de Ulisses. Não se está resolvendo a causa, né? Está se resolvendo a consequência. Não se resolve a causa, resolve os sintomas só. Bom, são assuntos interessantíssimos, entendeu? Rumos e desafios especial Direito ao Refúgio do Brasil fica por aqui. Eu agradeço a participação do professor da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cecília, pesquisador, orientador de trabalhos científicos e coordenador do Observatório dos Direitos dos Migrantes da Universidade de Santa Cecília, professor Dr. Marcelo Lamy. A palavra é sua, mestre, para o seu encerramento final. Eu agradeço a oportunidade, espero estar aqui outras vezes, porque o tema é muito vasto e a gente não consegue nem chegar numa pontinha do iceberg dele. É isso muito aí. Obrigado. Olha, eu agradeço especialmente ao Dr. Bernardo Laferté, coordenador-geral do Comitê Nacional para os Refugiados, um órgão do Ministério da Justiça, que veio de Brasília para prestigiar a inauguração do Observatório dos Direitos dos Migrantes da Unisanta e abrilhantou esse programa. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigado. Espero que a exposição tenha trazido, clarificado um pouco de conceitos para os telespectadores e, assim como o professor Lamy falou, né, busquem aprofundar no tema. Eu acho que é um tema que está na agenda hoje do Brasil e do mundo e que vale a pena ser estudado. É isso aí. Olha, a Unisanta tem redobrado esforços não só na educação e na extensão, mas sobretudo em pesquisa. Exemplo disso são o fato de organizar e sediar o Encontro Nacional de Pós-Graduação e o Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, que acontecem no segundo semestre. Manter comitês de ética para as pesquisas em animais e humanos e hospedar em seu site revistas científicas eletrônicas. Saiba mais acessando www.unisanta.br. E você em casa continue conosco. Lembre-se, a Santa Cecília TV tem a maior programação regional da sua TV. Até mais!